19 a 30. Levítico 18, 19 a 30. Só para reforçar. Nós estamos estudando Levítico, porque depois nós vamos passar por Hebreus. E a razão disso tudo é para que nós tenhamos uma boa compreensão do que é a obra de Cristo. Quando ele é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando Paulo fala que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Nós não crescemos e nós não nascemos debaixo desse sistema que nós estamos estudando, que é chamado sistema mosaico, a lei de Moisés, o sistema levítico. Mas o compromisso de Jesus primário era e foi substituir tudo isso. Então nós estudamos para que quando passarmos por Hebreus, ninguém fique perdido. Que Hebreus é uma carta difícil também. E ela fica mais difícil ainda se nós não temos esse conhecimento que nós estamos passando aqui em Levítico. Mesmo que nós não estamos debaixo dessas ordenanças e desses vários detalhes que temos visto aí nesses meses estudando a carta, o ponto de semelhança é, nós temos uma aliança com Deus. E o povo da aliança tem um certo direcionamento, uma certa norma, tem uma certa ação, reação e comportamento. Nós podemos extrair muita coisa, como nós temos extraído, do livro de Levítico. Levítico 18, 19 e 30 diz assim, a última parte dentro dessa lei, das leis que começam a ser muito mais pontuais agora, mais diretas. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Nem te deitarás com mulher de teu próximo, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço fora de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, falando do judeu, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Oremos. Senhor, nós pedimos a tua ajuda, porque nós estamos numa Sodoma e numa Gomorra. Nós estamos cercados de pessoas que amam aquilo que o Senhor detesta, que louvam aquilo que tu abominas, Senhor. E não somente isso, eles não se agradam em praticar, mas é o desejo deles impor, de alcançar terreno, de perturbar e de contaminar nossos filhos. Ó Senhor, como um câncer que se alastra, assim é essa sociedade que abomina o que é puro e reto aos teus olhos. E clamamos que o Senhor olhe com misericórdia para nós, assim como o Senhor olhou para Ló,
que afligido por aqueles iníquos, foi poupado pelo Senhor. E que assim também tu nos poupes, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Salomão, no livro de Eclesiastes, em seus dias de contemplação e exploração, ao entender a mecânica das coisas e da vida, concluiu não haver nada novo debaixo do sol. Então, quando você lê Eclesiastes, você vai ver que Salomão ele está num período muito contemplativo da vida dele, depois de ter feito muita coisa errada, depois de ter batido a cabeça, depois de ter se enganado na idolatria. Ele meio que, olha, eu vou gastar esse resto de tempo que eu tenho estudando tudo. E depois de avaliar e analisar tudo, ele diz o seguinte, no capítulo 1, versículos 8 a 11 de Eclesiastes: todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Por que eu estou dizendo isso? O que nós presenciamos hoje, em termos de moralidade, ou melhor, imoralidade, é algo que desde o princípio esteve presente em relação a grupos cuja externalização da rebelião é vista nos relacionamentos sexuais. Então, todo grupo que se rebelava, onde havia um paganismo crasso, pesado, uma das marcas desse punho levantado contra Deus era a inversão daquilo que Deus deixou como natural. Labão, por exemplo, foi o primeiro a tomar 2 esposas. E ele não é um bom exemplo. Além de poligâmico, o primeiro, vamos dizer assim, o que pegou gosto pelo assassinato. Em Sodoma e Gomorra, uma cidade tomada por essa inversão sexual foi visitada pelo juízo de Deus. E olha, hoje, na academia, e vamos dizer assim, nos meios politicamente corretos, é um crime de ódio você associar a destruição de Sodoma e Gomorra ao comportamento libertino das pessoas que lá estavam. A pressão social é tal para que não se fale nada desse tipo de comportamento que venha ferir o sentimento dessas pessoas. E a petulância está de tal tamanho, não sei se vocês viram, semana antes da virada do ano, um homem que se considera mulher visitou uma Assembleia de Deus lá no Ceará. Não sei se vocês viram isso. E esse homem que se considera mulher quis usar o banheiro das mulheres. O diácono lá falou, não vai entrar. E ela começou a filmar ele, olha que absurdo e tal, que não sei o quê, né? E ela falou, não, você não vai entrar aqui. Se posicionou e foi firme, foi ousado. E quando você vai ler os comentários, o senso comum até dos incrédulos é o quê? Foi lá para perturbar. Foi lá para causar. Isso mostra que o manto da graça comum de Deus na mente dos homens e mulheres caídas permanece de tal maneira que aquilo é absurdo até entre os que não conhecem a Deus. Se para nós já é, imagina para eles. Mas note o que diz o 2 de Pedro 4:11, 4 a 11 diz assim, ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fiz vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo. Essas cidades estão até hoje, e se vocês podem acessar o YouTube, depois procura Aline em Israel. É uma moça que mora. E ela tem uma meia hora passando em Sodoma e Gomorra. As pedras de sal. Tem até um lugar lá que eles consideram que a mulher de Ló que está em pé até hoje como sal lá. Né? Dentro da pesquisa. Vale a pena vocês darem
uma olhada nisso. O enxofre está lá ainda. Né? É uma terra estéril, avassalada. Né? A marca do juízo está até hoje. E aqui é dito, tendo-as posto como exemplo a quantos venham viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas deles. É assim que nós devemos nos sentir. Ou pelo menos ver. E porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reserva sob castigo os injustos para o dia do juízo. Eu não vou ler tanto aqui. A aversão moral é um levante pagão. Vocês entendem o que é pagão? É povos que não conhecem a Deus. A inversão ou aversão moral, ou seja, torcer o que é certo, chamando o errado de certo e o certo de errado. Ou como Isaías vai dizer, estes chamam a luz de trevas e trevas de luz. É um levante pagão aos padrões de Deus. E na história bíblica, os povos que apresentaram esse comportamento são povos afundados na idolatria. Do versículo 18, né, até o versículo 30, como que eu posso resumir? A vida com Deus demanda pureza. O adorador deve levar a sério pureza em sua vida. Você quer andar com Deus? Então pureza tem que fazer parte dela. E olha, nós vivemos num tempo onde é difícil encontrarmos isso. Lá fora a gente já espera, o problema é na igreja. O problema é na igreja. E nós temos dois pensamentos bem básicos aqui. Primeiro, o Senhor nosso Deus, que é o tema, né, do capítulo 18 todo, disse o Senhor a Moisés. O Senhor nosso Deus demanda pureza. E quando a gente vê do verso 19 ao verso 23, nós temos várias perversões no âmbito dos relacionamentos humanos e até entre animais. Mas a palavra-chave nesta sessão é a contaminação. Vocês não vão se contaminar. E se nós fizéssemos uma engenharia reversa aqui, vocês vão permanecer puros. Não se contaminem, permaneçam puros. A palavra-chave nessa sessão é contaminação. Atitudes que levariam a uma impureza cerimonial. O que temos é que a vida do israelita é uma vida diante de Deus e para Deus, uma vida de adoração. Em outras palavras, trazendo para nós, ninguém é impedido de entrar no culto, ou sentar aos bancos, ou levantar as mãos, ou cantar, ou abrir a sua Bíblia, se pratica alguma coisa dessas. Por quê? Porque eu não tenho como saber, só a pessoa sabe. Mas naquele contexto, era imediato. Deus pesava a mão. Mas uma das coisas é que eles eram guiados pelas questões externas, nós somos guiados por questões internas. Eles tinham a lei escrita em tábuas de pedra, mas é dito que nós é escrito na tábua do coração. Espera-se que nós levemos uma vida tal que realmente a nossa consciência nos incomode se estamos procedendo de maneira impura diante de Deus. A pureza aqui deve governar algumas áreas. Primeiro, a pureza deve temperar nosso relacionamento com o sexo oposto. Moisés diz o seguinte: olha, você não vai se chegar à mulher do seu próximo, e você não vai se chegar à mulher quando ela estiver nos seus dias. E a ideia, basicamente, é que, olha, eu adoro a Deus, eu vivo para Deus, e isso vai influenciar a maneira como eu me relaciono com o sexo oposto. Isso vai afetar drasticamente. Eu vou preservar de tal maneira que o meu relacionamento com o sexo oposto, e aqui vale de homem para mulher e mulher para homem,
não fira a minha caminhada com Deus. Mas, novamente, a pregação demoníaca, né? Os apóstolos da imoralidade dos nossos dias, pelos programas televisivos, pelas séries. Olha, eu tenho o hábito de ver desenho com as minhas filhas. Desenho japonês, chamado de anime. Né? Eu tenho um hábito. A gente vê. Mas eu fico preocupado com as crianças que não têm os pais como um filtro para tudo que passa no celular, no tablet ou na TV. Porque eles estão escancaradamente sensualizando as crianças de tal maneira que elas cresçam sem o menor pudor e senso de pureza. E eles estão investindo pesados e explicitamente nisso. Explicitamente nisso. Tá? Quer pelas músicas, eu nem preciso falar do funk, que é pornografia cantada. Algumas séries, né? E hoje, por mais que tenha lá livre, classificação livre, não dá para confiar nisso. Porque sempre vai ter uma sementinha do mal lá, uma coisinha. Eu lembro que eu assisti um desenho chamado A Lenda de Korra, acho que é o Avatar. Assisti tudo, que era uma menina e tal. Tem toda uma questão espiritual por trás que a gente consegue filtrar e explicar para a criança e absorver a arte dali. No último capítulo, a mulher é lésbica. Mas falei, não vou deixar. A história é bonita, superação, abandono, de amizade, de outros valores, mas quando chega no último capítulo, as duas mulheres entram para o que é chamado eternidade juntas, como se fosse um casal. Aí a ideia que se passa é o quê? Não, essas pessoas são... Porque os heróis antigamente eram heterossexuais, sempre foram. E aí eles torcem para incluir o quê? Tem coisas que eu vejo que faz a pena. Eu estava vendo um desenho do cachorrinho lá e incluíram um cachorrinho na cadeira de rodas. Ok. Né? Questão de cor, por aí vai. Mas na perversão eles colocam como se fosse uma brincadeira. Como algo que a criança acha natural brincar, ela vai achar natural crescer vendo aquilo. E nós que caminhamos com Deus, cuidamos com que a pureza não corrompa o nosso relacionamento com o próximo, especialmente com o sexo oposto, mas eles estão investindo pesado. Eles estão com a rede, sabe a tarrafa? Todo mundo conhece a tarrafa, né? Abre aquela rede para arrastar Mas eles estão em todas as direções. Você abre o livro da escola do seu filho, tem lá, capciosamente, lançada a sementinha. E ai de você falar alguma coisa. E aí nós temos um outro fenômeno demoníaco chamado pornografia. Tá? Que é uma coisa que as pessoas consomem e aquilo torce. Quando a gente ouve, por exemplo, história de homens que abusam no coletivo, abusam não sei o que e fazem isso aqui, e até mulheres que abusam também. É menos ventilado, é menos, vamos dizer, divulgado, mas existem dos dois lados. E a perversão está ali. Por que isso? Porque Deus espera que o povo que caminha com Ele seja governado com a pureza de tal maneira que quando ele olha para o sexo oposto, ele olha da maneira que Deus quer que seja olhado, seja contemplado, seja visto. E nós devemos cuidar da nossa casa. Porque eles estão com as criatividades das mais variadas para lançar só uma gotinha de óleo na água e torná-la imprópria para consumo. Mas Deus demanda não somente pureza em relação ao sexo oposto, Deus demanda pureza que deve nortear a visão dos nossos valores familiares. Quando a gente vai para o versículo 21, Deus fala o seguinte, olha, da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque. Ou seja, você não vai matar o seu filho. Você não vai entregar ele vamos dizer assim, num ritual pagão. Tem um filme que saiu agora, acho que é Nefários, que é um psiquiatra que vai entrevistar um preso, mas esse preso é um demônio. E ele está falando de como que as pessoas hoje oferecem seus filhos a Moloque, aos demônios, através do aborto. Mas não somente a ideia de entregar os filhos,
Mas aqui a gente pode impor, ou pode, melhor dizendo, aplicar a toda visão distorcida em relação à família. Onde não há pureza, aquilo que Deus criou será visto de maneira corrompida. Deus criou a família. Né? Eu tenho cachorrinho, eu tenho animais, mas o que nós temos hoje de pais de pet? E trata como se fosse filho mesmo. Tá? A Bíblia diz, o justo atenta para a vida dos seus animais. É isso. Se você é justo, você vai cuidar bem do seu bicho de estimação. Mas ele não é um ser humano. E ele não pode ser levado ao status de um ser humano. Mas aqui é dito, e a tua descendência não darás nenhuma para dedicar-se a Moloque. O que tem de vídeo de pregadores ao ar livre nos Estados Unidos tem um bem interessante. Tem um pregador negro numa universidade pregando. E aí chega uma outra mulher, né? Nem sei porque eu falei negro, mas é porque os dois eram negros ali. Ela toma o microfone dele e diz, olha, eu sou professora nessa universidade. E eu faço mais dinheiro que você. E ela falando assim com alegria. Mas era o diabo ali, certeza, era demônio. Tem esse vídeo aí no YouTube, TikTok, Instagram. E ela vira para ele e diz, olha, eu tive um filho e eu fiz aborto e eu fiquei muito feliz com isso. E você é um fracassado. E começou a tentar tirar o microfone da mão dele. E ele era uma pessoa forte. Ele falou, olha, eu sou mais forte que você não vai conseguir tirar esse microfone das minhas mãos. Mas chega a um ponto que a gente vê a mão de Deus agindo. Os policiais chegam na hora e prendem ela. Por perturbar ele pregando. E eles falam assalto, né, que é agressão. De tentar tirar o microfone. Mas fica evidente o juízo de Deus sobre a vida daquela mulher. E há outros inúmeros casos de pessoas que só estão na frente de clínicas de aborto orando. Elas não estão com cartazes, elas não estão batendo no vidro dos carros que entram, elas só estão na frente da clínica de aborto orando e elas vão presas por causa disso. O culto a Moloque continua a todo vapor. E isso institucionalizado e apadrinhado pelos governantes. Eles vão prestar conta de todo o sangue inocente que derramaram. Vão prestar conta. Mas nós que andamos com Deus, a pureza, ela não somente guia a forma como nos relacionamos com o sexo oposto, mas a nossa visão do que é família. Filhos não são peso. Eles são difíceis de lidar, porque nós fomos filhos também. Nós não fomos a criança, nós demos trabalho para os nossos pais, nós desobedecemos, nós fizemos as mesmas coisas que os nossos filhos fazem, ou talvez até pior. Mas dentro do plano de Deus é o normal para uma família. Os filhos estarem lá. Terceiro, a pureza não só deve nortear o nosso relacionamento com o sexo oposto, não só deve nortear a nossa visão dos valores familiares, para que nós não nos contaminemos, estejamos ali aptos para o culto a Deus, mas também a pureza deve nos guardar das coisas que são abominações diante do Senhor, que violam a natureza para a qual foram criadas. E aí você lê do verso 22 e verso 23, diz, olha, com o homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. É algo assim de grande repulsa. E a palavra aqui no hebraico ela é bem forte para algo que você rejeita. Por exemplo, eu não suporto dobradinha, não suporto nem sentir o cheiro. Para mim é abominação, tem gente que gosta. Tá? Mas eu passo mal com aquilo. Eu passo mal com o cheiro da carne seca sendo preparada. Eu não consigo ficar... E você pode ter a coisa que te dá esse mesmo sentimento. Essa mesma repulsa. Isso é só uma questão prática e lúdica para que o nosso cérebro capte o peso dessa palavra. Deus abomina o homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher. E ainda há pessoas que defendem que isso daqui não é algo que Deus rejeita. Nós temos igrejas inclusivas, né? Nós não, eles têm. Né? E aí a gente tem vídeos de várias outras questões. Olha, Deus ele é contra a identidade de gênero? Não, porque lá em Gálatas diz que não há homem nem mulher diante de Deus.
E é uma marca do falso mestre torcer a Escritura. E eles gostam disso, e eles vão sobre isso, né? O evangelho do arco-íris, como eles dizem. Mas aqui o texto diz: nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele. Por isso que não há nada novo debaixo do sol. Era um problema daqueles povos e é um problema moderno. Né? As pessoas que consomem esse tipo de material, que pagam por isso, que fabricam isso, estão totalmente afundados na corrupção do pecado. Mas o nosso segundo pensamento é o seguinte: não só o Senhor nosso Deus demanda pureza para aqueles que caminham com Ele, o Senhor nosso Deus traz juízo sobre os impuros. Deus visita, e Deus visita mesmo. Quando a gente lê o verso 25 e diante, ele diz: olha, e a terra se contaminou. Do verso 24: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço fora de diante de vós. Deus havia alertado Abrão que os seus descendentes seriam instrumento de juízo para o povo daquela terra, que haveria de possuir, ou seja, eles chegariam para possuir aquela terra e ao mesmo tempo eles seriam o juízo de Deus sobre aqueles povos, pois a iniquidade teria um limite. Lembra? Para Deus tudo tem limite. Tudo tem limite. E ele vai usar uma expressão interessante em Gênesis 15, 16. Vamos lá para Gênesis capítulo 15, verso 16. Deus está falando com Abraão, ele está reafirmando o pacto de dar uma geração, uma descendência e um filho a Abraão. E quando ele fala da expansão daquele local, que Abraão e os seus descendentes haveriam de possuir, ele diz o seguinte no verso 16: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. E quando Israel chega, é com esse povo que eles têm que lidar. Estes amorreus chegou no limite. Deus sabe, olha, eles não, em 4 gerações que eu vou dar de tempo para eles não vão abandonar essa prática. Eles não vão abrir mão deste caminho. Eles não vão dar as costas para aquelas abominações. Pelo contrário, eles irão mais fundo ainda nelas. Então, quando vocês chegarem lá, será justo a retribuição que eles irão receber. A chegada dos israelitas é o mesmo que Deus visitando a iniquidade daqueles povos. E se Israel caminhasse nos mesmos passos daqueles povos, também experimentariam o mesmo destino, e eles experimentaram. Os amorreus foram expulsos da terra. Mais para frente nós temos israelitas fazendo o quê? Entregando os filhos a Moloque. Mais para frente nós temos israelitas se prostituindo debaixo das árvores frondosas e entregando as suas filhas para ritos cultuais de idolatria. Israel foi vomitado da terra de Canaã. Eles foram para onde? Entre os sírios, entre os persas, entre os babilônicos. Deus havia avisado: olha, se vocês caminharem assim, vocês também serão expulsos. Vocês também serão levados. E a expressão que é usada aqui é uma expressão bem forte. A terra vomitará vocês. Quem passa muito mal por questões gástricas sabe que o vômito é uma questão que violenta todo esse caminho aqui. E eu que o diga. A cada sessão, né, pondo para fora, era 2 dias sem voz direito. Fora a dor de garganta, o ácido que vem. Mas Deus está usando essa expressão porque o vômito é o ato mais extremo e violento de nosso corpo para expulsar aquilo que não lhe faz bem. Você comeu algo que não lhe caiu bem, o corpo vai dizer: ó, não vai ficar aqui. E aí ele te dá uma dor de cabeça, te dá um calafrio, te dá uma aguinha na garganta, né? E você sabe que, olha, daqui a pouco
Alguma coisa vai acontecer. E todo aquele... Eu sei que eu não quero ficar descrevendo porque é nojento. Mas, acho que todo mundo aqui já deve ter experimentado isso. O quão horrível é. Mas é para que nós lembremos o seguinte: aquilo não pertence àquele corpo. A terra vomitando está dizendo, olha, a terra é de Deus. Eu estou entregando. Mas quem pertence a essa terra? Aqueles que caminham em pureza. Aqueles que não se contaminam com as coisas que eu estou dizendo para não se contaminar. A terra vomitando os seus habitantes indica que a natureza por si só julga e vinga as nações que se desviam com abominações morais. Nós temos surtos de doenças. O pessoal fala que não, mas a AIDS está aí, né? O HIV, sei lá. E a forma como se contrai isso. Tentam a todo custo não fazer associação, mas não há como tapar o sol com a peneira. Eu sei que indiretamente outros que não estão nem praticando essas mesmas imoralidades acabam sendo atingidos por esse tipo de doença, mas irmãos, o dedo de Deus está ativo no mundo. E nós vemos várias coisas acontecendo, e eu sei que há pessoas travestidas de teólogos dizendo, Deus não tem nada a ver com isso. Terremoto, enchentes, doença. Não. Isso não é obra de Deus. Por quê? Porque é pesado demais dizer que Deus está matando pessoas, julgando pessoas. Mas note, eu e você, nós não temos nem sequer por onde começar a sondar o que passa no coração de cada pessoa. Mas Deus sim. E Deus pode retribuir justamente porque Ele conhece cada pessoa. Ele sabe porque as coisas estão chegando como chegaram. Porque aquilo está indo daquela forma. E lembra? O ímpio sofre pelo seu pecado. O justo por sua santidade. Às vezes nós somos pegos no redemoinho do juízo, mas nós somos provados, né? Nós somos temperados, nós somos purificados, mas o ímpio não, ele está recebendo o que ele merece receber. Para a gente concluir, primeiro, o povo da aliança é um povo que caminha com pureza, e nós devemos cuidar. Aquele negócio que diz Eclesiastes 11, não tem nada a ver, satisfaz o caminho do seu coração, jovem. Sabe, porém, que Deus pedirá conta de tudo isso. E a gente tem que cuidar, porque hoje é de todos os lados tiros de impureza. E aquele negócio entra de tal forma que é difícil sair. O povo da aliança entende que sua vida é um culto constante diante de Deus. Então quando Deus fala, olha, vocês não podem estar contaminados, a ideia é, vocês estarão diante de mim sempre. Por estarem diante de mim, vocês precisam estar prontos para o culto, para uma vida de adoração. Não é diferente para nós. Não há um altar, não tem sangue, não tem animal, mas tem Deus. Tem o Espírito Santo como um habitante desse tabernáculo, desse templo. E nós devemos cuidar disso. Segunda aplicação. Se há alguém impuro, se você olha, realmente eu não tenho me guardado, eu não tenho guardado os meus olhos, eu não tenho guardado os meus ouvidos, eu não tenho guardado as conversas que eu tenho tido nos meus aplicativos, as pessoas com quem eu tenho contactado, o tipo de palavreado que eu tenho usado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você não precisa permanecer impuro. Vá a Jesus. E em 1 João 9, ele é simples, mas é claro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Vá até Ele. Confesse, Senhor, olha, eu não tenho me guardado. Eu tenho olhado para o sexo oposto de uma maneira que o Senhor não quer que eu olhe. Ou eu tenho percebido em mim inclinações que são abominações diante do Senhor.
E quanto mais se afunda na imoralidade, mais abre portas para coisas que as pessoas nunca imaginariam fazer ou pensar. Não. Mas é como uma droga. É como uma droga. E há vários estudos mostrando, especialmente, como que a pornografia altera o funcionamento cerebral, como uma droga altera. Ainda que não seja material, ainda que você não coloque uma pílula na boca, ele altera o funcionamento cerebral, causando dependência. Causando dependência. Por isso, nos guardemos, sejamos puros e lutemos pela pureza em nós, em nossa família e na igreja. Vamos orar. Pai, nós clamamos o teu socorro, porque nós estamos rodeados com padrões, pensamentos, com propostas, com pregações sociais que louvam aquilo que o Senhor detesta e abomina. Quantos que neste exato momento, em alguns pontos dessa cidade, estão se divertindo, estão se alegrando com aquilo que o Senhor abomina. Bares que promovem, festas que são promovidas com este tema. Às vezes a prefeitura, o governo, tentando fazer descer a goela abaixo aquilo que nós devemos existir com a última gota de sangue que é em nós. Por isso, dá-nos ousadia, Senhor, e firmeza para caminharmos puros diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.